cantinho especial que compartilha com você momentos incríveis e traz para você pessoas maravilhosas, cheias de luz e que mudam o ambiente, o clima por onde quer que passam. Essa pessoa, Davis Rodrigo, que está aqui com a gente, é uma pessoa ilustre em Jundiaí que tem a dança como um pilar motivacional para trazer mulheres para o seu melhor, despertar a mulher para o seu melhor. David, seja muito bem-vindo. Rê, muito obrigado pelo convite. Canal 25, estou sempre em casa, né? Que é uma casa maravilhosa, uma casa de luz, que aqui eu vivi muitas histórias maravilhosas e quero agradecer mais uma vez o convite, viu? Eu que agradeço por você estar aqui. E, Davis, já começando o nosso programa, o nosso podcast, quando que a dança entrou na sua vida, quando você se descobriu, quero dançar, vou dançar e, gente, dançar de salto alto, tá? Porque nem eu consigo, dá licença. Na verdade, eu falo que isso é um dom de Deus. Porque desde pequeno, desde os meus 3 anos, eu já dançava. Pra você ter noção, quer dizer, não quero falar minha idade agora, Tá, não, hein? Tô brincando. Dia 11 que passou, fiz 40 anos. lindo. E aí são 40 anos bem vividos. Desde os meus 3 anos, na época do Beto Barbosa, lá atrás, lambada, minha mãe colocava a música, meu tio filmava e eu colocava aquele cintinho do Beto Barbosa e dançando. E dancei a vida inteira. Crescendo, assim, descobri. O meu sonho era dançar numa companhia, numa academia de dança que era muito famosa aqui em Jundiaí, que era no Maxi Shopping. Era a academia do Carlos Brajon Centro de Dança. Legal. E essa companhia era muito famosa. Então, eu comecei a dançar, a aprender, a me profissionalizar nessa academia quando eu entrei com 16 anos. E de lá pra frente, durante toda a vida, sempre dancei. E o salto alto? Quando você olhou e despertou, vou dançar no salto, vou subir no salto e dançar. Então, eu sempre sambei no pé, sempre tive samba, essa dança, esse gingado, essa postura. E aí no navio, eu trabalhei no navio 5 anos. Eu passei por 36 países, nós fizemos aí uma volta pelo mundo. Ai, África, Ásia, Vietnã, China, Japão, Coreia, Hong Kong. E aí eu sempre dançava e as meninas me viam sambar. E as americanas falaram assim pra mim um dia: "Você samba com esse salto?" Aí eu falei: "Eu acho que eu não paro nem em pé desse salto." então você não tinha sambado com Com salto salto ainda. ainda. Porque eu aprendi a sambar na ponta do pé. Então eu sempre sambei na ponta do pé. Até se você olhar o tamanho da minha panturrilha, é maior, por causa do salto alto. E Aham. porque eu sempre dancei na ponta do pé. E aí eu coloquei o salto das meninas no pé e sambei. Eu sambei do mesmo jeito que eu sambei descalço. Falei, não é possível. Aí eu peguei esse vídeo, falei, vamos gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo sambando de salto alto. E aí o que aconteceu? Eu viralizei no Brasil. Eu acho que deu 3 dias, mais de 6 milhões de visualizações. E começou a viralizar, e isso começou a transformar em dinheiro. Aí eu voltei pro Brasil. E como naquela época a internet não era muito avançada, eu sempre tive muita fé em Deus, muita. Que se não fosse para eu ficar mais no navio, que me tocasse de alguma maneira, que eu acordasse um dia, eu sentisse que não era para eu estar lá mais. Porque eu já fazia 4 contratos e os contratos eram brasileiro. A empresa era italiana, porque era Costa Cruzeiros. Hoje ela é americanizada. E como ela era italiana, a gente recebia em euro. Então a gente ganhava super bem. Como todo mundo sabe, tem uma outra empresa que ganhava em dólar. Mas como eu estava na melhor empresa, eu continuei ali sem reclamar. Mas aí eu comecei a pensar assim, eu via meus pais, eu olhava minha mãe no Porto de Santos, quando eu ia fazer Brasil, eu via como uma pessoa bem distante, como uma amiga. Oi mãe, e aí tudo bem? E aí eu parei para pensar assim,
ou eu vou voltar para o Brasil para enterrar, ou vou voltar para curar. Olha isso, que medo. Falei, será que é isso que eu quero mesmo? E aí, um dia, antes de. Isso foi. Eu viralizei, voltei um tempo depois para o navio. E aí, eu um dia estava no Egito e acordei. Deu um estalo assim. Eu acordei de manhãzinha, fui para a sala do Cruise Director e falei assim para o diretor: eu quero ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. No auge. No auge. No Meu auge. Deus. No auge. Ele falou, mas você tá com notas altíssimas no navio. Você pode crescer aqui. Você é novo, você tem carisma. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa no Brasil. E eles não querem falar. Porque eu tô do outro lado do mundo e não vou conseguir voltar a tempo. E aí eu voltei. Aí o meu cruise director falou assim, eu só vou conseguir te deportar pra você ir embora daqui. Porque tava tendo alguma guerra, alguma coisa no Egito nesse período. Falei, pode me deportar. E você vai pagar. Se tiver acontecendo alguma coisa lá, depois você manda pra gente e a gente reembolsa. Falei, não tem problema, não é dinheiro, eu quero voltar. Nós vamos agora para um breve intervalo para os nossos patrocinadores e a gente volta já já com essa história emocionante do Davis Rodrigo para você. E eu cheguei no Brasil, fiquei uma noite no aeroporto do Egito e voltei para o Brasil. Cheguei no Brasil, peguei um táxi de São Paulo, não tinha Uber nessa época, de São Paulo até Jundiaí. Cheguei em Jundiaí, bati na porta da casa da minha mãe, porque os meus pais sempre foram separados. E meu pai morava na esquina da minha mãe com a minha avó. Aí eu falei, minha mãe falou, Davis, você, porque ninguém sabia que eu tinha voltado. Você aqui? Falei, sim. Tá acontecendo alguma coisa? Aí ela falou assim, tá. O seu pai não tá bem. Ai. Falei, gente, mas vocês não iam me avisar? Como assim? E ela, o contato, o acesso com contato naquela época era mais difícil. Era mais difícil, gente. Muito, muito mais difícil. Até porque a internet tinha só no computador mesmo, naquele computador que tem de tubo. Ela falou assim pra mim, vai ver o seu pai, que seu pai tá internado. E para homem sempre é muito machista, que para ter convênio médico, para quê? Para que gastar dinheiro com convênio médico? Meu pai era desses. Corri pro São Vicente, minha irmã me levou. Cheguei em São Vicente, meu pai no quarto. Aí ele tava de costas, meu pai sempre foi muito machista, nunca foi de chorar. Hora que ele virou e viu que era eu, ele falou, Davis, não acredito que você tá aqui. Me abraçou e chorou. Falei, pai, o que tá acontecendo? Ele falou, o pai vai curar. Mas o pai teve uma anemia que transformou em leucemia. 52 anos. Meu Deus. Olha como Deus me falou e eu do outro lado do mundo. Olha a fé que eu tenho, hein? E aí eu falei, pai, o senhor vai curar, o senhor vai curar. E famosinho em Jundiaí, que eu já era que eu já tinha saído pro navio e tal, o meu amigo era o chefe de enfermagem do São Vicente. E ele falou, Deus, eu tô cuidando do seu pai, porque ele era muito amigo da minha irmã. Aí ele começou a contar, e foi um dia após o outro. Aí passaram-se uma semana,
Aí os médicos falaram, olha, nós vamos fazer a quimioterapia no seu pai. Para isso, nós vamos fazer um dia sim, um dia não. Só que daí ele fez um dia e respondeu bem. Aí os médicos fizeram 5 dias, 5 quimioterapias, uma a cada dia. E passou os dias, ele ficou de observação. Os médicos chamaram a gente e falou, olha, se manifestou. Seu pai não tem mais leucemia. Os glóbulos voltaram normais, tem que fazer sempre esse acompanhamento médico, mas como ele é novo, 52 anos, reagiu super bem. Meu pai voltou para casa. Voltou para casa da minha avó e ficou na casa da minha avó. Aí ele quis curtir comigo, porque ficamos todo esse tempo longe. Aí ele tinha um sonho em ter uma EcoSport. E essa EcoSport, ele comprou. Ele comprou, tipo assim, na sexta, ele comprou a EcoSport, que era o sonho dele, no sábado. Muito estranho, ele comprou. E tudo bem. Aí a gente foi pra Itupeva, eu dirigi um pouco a EcoSport, foi dando risada, cantando. Isso num sábado, ele saiu na sexta, isso foi no sábado. Aí a gente foi pra Itupeva, na casa do irmão dele, que é o meu tio, ficamos na casa do meu tio um pouco, saímos, demos volta, saímos. Aí no domingo, à noite, ele sentiu alguma coisa por dentro. Ligou pra minha irmã e falou, Carla, eu tô sentindo alguma coisa, o pai não tá bem. Aí eu já tava com a minha mãe, que morava na esquina ali, minha mãe morava mais, peguei e fui ver o que tava acontecendo. Ele falou, o pai tá defecando sangue. Falei, como assim? Pode ser. Ele falou, mas o pai sempre teve hemorroida? Pode ser. Tava estourando tudo por dentro. Aí liguei pra minha irmã passou, pegou meu pai, colocou meu pai no carro e foi. E a gente foi pro São Vicente. Chegou na porta do São Vicente, nós abrimos a porta do carro, ele desceu, ele deu 10 passos. A hora que ele deu 10 passos, ele fez assim, ó, e ficou parado. Falou, o pai tá travado. O pai tá travado. O pai não consegue voltar. Pega uma cadeira de roda. Corremos, pegamos uma cadeira de roda, colocamos ele sentado, levamos. Chegou, foi direto pro TI. O TI foi direto pra sala isolada. Chegou na sala isolada, os médicos falaram, já me conheciam, já conhecia minha irmã, que a gente já tava ali por tempo. Aí os médicos falaram assim, Davis, Carla, podem subir na sala de isolamento, só que vocês vão lavar a mão pra entrar. Entra um de cada vez, fica no máximo 2 minutos cada um, que não pode entrar, eu tô abrindo uma exceção, e depois vocês saem. A hora que ele falou, vocês não podem entrar, eu vou abrir uma exceção, a gente já ligou. A gente já ligou, mas não quis acreditar. Mas ele tá consciente. Depois eu explico pra vocês, o médico falou. Aí nós subimos na sala isolada de vidro, entrou primeiro eu. No que eu entrei tinha uma TV, a maca, a TV fazendo a batida do coração. E ele sempre foi jogador de futebol, meu pai. E ele olhou e falou assim, olha o placar do pai. E aí nisso que ele falou do placar do pai, ele olhou pra minha cara e falou assim pra mim, o pai tem muito orgulho de você. E cada contrato que você fechar, você pode ter certeza que o pai vai ser seu anjo da guarda. Você vai sentir um sopro. Eu falei, pai, para, o que o senhor tá falando? O senhor vai voltar. Imagina, o senhor só tá aqui porque eles vão cuidar do senhor agora. Ele falou, fica tranquilo. Aí ele terminou, aí eu beijei a mão dele, eu falei, pai, agora eu não posso ficar muito mais tempo aqui, porque era bem vidro assim. Não posso ficar mais tempo aqui, porque agora a Carla vai entrar. E aí eu beijei a mão dele, assim, aí ele respirou assim pra mim, olhou pra minha cara, assim, pegou na minha mão, apertou forte, falou, vai com Deus. E eu saí. No que eu saí, eu fiquei esperando a minha irmã lá fora. E aí a minha irmã entrou. Aí minha irmã entrou no quarto e começou a conversar com ele. Mas a minha irmã ficou um tempo da vida sem conversar com ele. Porque eles tinham personalidade iguais, muito igual os dois. E ele desculpou a minha irmã pelo tempo que eles ficaram sem conversar, em segundos. Ele falou, pode saber que o pai tem orgulho de vocês, meus filhos. Assim pra minha irmã. E a minha irmã derreteu, assim.
ficou sem força nenhuma. Falou, pai, não. E nossa, no que ela saiu, a gente ficou ali e aí o médico já entrou. Aí a gente entrou no elevador para descer, a gente desceu, passaram-se, eu acho que 10 minutos. O médico, que era nosso amigo, que foi todo, tava molhado de suor, que tentou reanimar e não conseguiu mais. E ele faleceu. E foi assim, todo esse tempo, toda essa prova. Então, é nisso que eu quero chegar. Força e fé. São duas coisas que eu tenho na minha vida e eu falo sempre. Teve um acontecimento recentemente, eu gosto de sair da minha zona de conforto, mas eu gosto de entrar no negócio e entrar de cabeça. E eu falo para Deus, me coloque pessoa certa, no momento certo, no período certo. Me apresenta Se seus não for, amigos. se não for para ser, que Deus tire de alguma maneira que eu pense assim, nossa, mas aquilo não deu certo, que estranho, por quê? Foi tanto sucesso, mas Deus tirou antes, para não ficar pior. E nós saímos de cabeça erguida. Então, todo momento da minha vida é assim. Então, eu tenho certeza que eu tenho meu pai próximo de mim como meu anjo da guarda hoje, porque foi muito recente, ele foi muito novo. E então é o que eu falo para quem tá do outro lado da tela. Davis, mas você tem que se blindar muito, Davis, porque é muita inveja. As pessoas no dia de hoje, elas não querem o que você tem. Celular, casa, elas querem a energia, elas querem o coração, elas querem isso aqui que você tem. O brilho. Então, isso que a gente precisa tomar cuidado e ter muita fé e ter muito Deus no coração para tudo. Para tudo. Aqui se faz, aqui se paga. Se alguém me fez uma maldade, eu não vou pagar com mal. Eu vou pagar com um bem e vou assistir o que vai acontecer com a pessoa. E não jogo praga também não. Mas aqui paga. É aqui que paga. Eu sempre costumo dizer, as experiências que eu tive, você sabe, né? Eu passei vários perrengues, Sim, várias eu lembro. pessoas que me passaram A a perna. E eu tenho. E eu não devolvi. Tá eu certo. só fiquei no meu canto. Assim, você vê a Regina sumir, é porque aprontaram com ela. Mas você vê que eu nem resposta dou. Eu não dou também. Eu simplesmente fico na minha. E o tempo se encarrega. Eu não conheço um dos que aprontaram comigo que estão bem hoje. A vida traz de volta. É isso. Então, assim, a vida devolve aquilo que você entrega. Então, num primeiro momento, pode parecer que a gente perde. Parece. Dói, porque dói. Um exemplo, você se entregou, você deu a vida para aquilo, para um sonho que nem era seu, mas você comprou o sonho da pessoa e a pessoa fez o que fez, mas eu tô lindo, a conta tá? Uma hora chega. Chega. E ninguém sai sem pagar a conta. Então, o Força e Fé, ele veio justamente nisso, porque a gente vê muitas pessoas publicarem, ninguém quer saber da sua história triste, vai lá e vence. Só que quando a gente mostra para a pessoa que por trás dessa pessoa bem-sucedida, por trás desse brilho, por trás de tudo que você lutou para conquistar, existe um ser humano que pagou o preço. É isso. Que também foi muitas vezes deixado de lado, muitas vezes traído, muitas vezes abandonado, mas que não desistiu. Porque quando a gente tá ali, eu brinquei outro dia no programa, né? Você tá no fundo do poço, aproveita a lama para fazer um skincare, porque vai e arrumar forças para voltar e para subir. Porque, independente do que aconteça, quando você tem fé, você entende que você não tá sozinho, que Deus vê todas as coisas. E dinheiro, isso daí é uma coisa que você que tá do outro lado da tela também confunde muito. Você olha pra pessoa, você acha aquela pessoa maravilhosa porque ela tem dinheiro. Rica. Não. Muitas vezes, gente, é melhor você ser do que você ter. Você jamais, igual eu voltei a estudar depois de todas essas minhas formações, eu me desafiei esse ano a sair da minha zona de conforto para fazer publicidade e propaganda no Uni Anchieta. E super bacana, estou numa classe de mais de 30 alunos entre 19 e 20 anos. E assim, novidade, e ali a cabeça é outra. Hoje em dia as pessoas estão vivendo nisso aqui, só vivem nisso aqui, e isso daqui não é realidade. Não é. As pessoas escondem aqui.
Do mesmo jeito que as pessoas se escondem aqui, tem pessoas que se escondem com a religião. Pastor, que se esconde atrás de igreja para tentar. Gente, é o ser humano, ele tá doente. Hoje o ser humano tá doente. Eu conversei ontem com uma aluna minha que ela falou: Davis, eu não sei mais o que eu faço. Eu tô com depressão fortíssimo. Passou 2 minutos, ela mandou assim pra mim: Nossa, Davis, você viu aquele cara no Irã, não sei, que jogou uma bomba e matou 4 crianças inocentes? Eu falei: Se aqui tá a alimenta sua disso. pressão. Aqui que tá a sua depressão. Você está se alimentando de coisa errada. Você está se alimentando de coisa negativa. Se você estiver no meio de pessoas negativas, você vai pro fundo do poço, sim. Então, para de assistir essas coisas. Vai ver entretenimento de outro lado. Vai assistir filme bom. Vai fazer outras Vai coisas, fazer uma ação exercício. social. Vai fazer uma ação, vai dançar. Então, é o que eu falo. O ser humano, ele tá cansado de educação. Às vezes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quem tá do outro lado que recebeu pensa assim: nossa, será que tá me cantando? Porque não tem mais educação, não existe mais isso. Passou-se a ter um medo de ser educado sob o pretexto de ser assédio. É Tudo virou isso. E tudo assédio. virou processo. Tudo. Tudo virou processo. Toma cuidado como é que não vou processar. Eu não vou processar, eu vou ganhar o dinheiro que não é meu. Eu não vou julgar a outra. Pra quê? Ela vai pagar. A fé tá aí, Deus tá aí. Deus sabe. Ai, mas Deus não vai. Mas não tem problema, gente. É aqui que vai pagar. Então não pague o mal com o mal. Entendeu? Faço bem. Sim, o tempo que eu posso, eu estico a minha mão, eu ajudo quem eu posso. Sempre. Eu tô numa profissão que eu falo pra quem tá em casa, é a profissão do momento. Hoje em dia, a profissão do momento é o sonho de todo mundo ser influenciador. Pergunta se tem mão de obra aí fora. Não. Eu sou patrocinado pelo McDonald's, um monte de funcionário, tá super difícil, não tem nas lojas. Então eu vejo, vão estudar, vão ter se profissionalizar. Davis, eu quero ser um influenciador. Vai fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, vai fazer um jornalismo para você ter uma comunicação clara. Gente, fazem só Que é 20 anos. estrutura. Fazem 20 anos que eu trabalho com isso. Quando? Agora que eu tô vivendo disso. Mas fazem 20 anos que eu tento. E não tô reclamando. Mas é para quem tá em casa ver que tem que lutar, Não, entendeu? E não nada, é assim, mas nada você vem tem que fácil. estruturar. Se estruturar primeiro, para depois realizar o seu sonho. E buscar, lógico. E primeiro de tudo, a fé. Sempre. Você falou algo que eu acho muito interessante. Todo mundo quer estar à frente, todo mundo quer o brilho do pau. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresinha, né? Eu quero o último lugar, porque o último lugar ninguém disputa ele. E às vezes é exatamente isso, porque quando às vezes a pessoa olha torto, porque eu sou grandona, né? Então você Aham. já chega Chega e chegando chega já. chegando, nem é essa a intenção. E aí a pessoa se sente incomodada como se eu quisesse o primeiro lugar. Então eu deixo à vontade. Olha, pode ficar com o primeiro lugar, Você pode sempre foi ficar com assim, destaque. né? Exato. Pode ficar com destaque, pode ficar para você. Eu fico com o último lugar. Mas Deus, ele é tão bom que às vezes ele olha e fala: então, eu não te quero no último lugar. E eu lembro que num evento, né, eu cheguei por último na entrevista pro evento. E a dona da agência, porque eu tinha chegado atrasada, ela elegeu a amiga dela para ser a destaque do evento em São Paulo, para entrega de uma revista. E aí os donos do evento disseram: não, a gente quer a Regina. Não, mas ela chegou atrasada. Não, não tem problema, a gente quer a Regina. E eu não me importava de ser a última. Mas Deus olhou e falou: não, a gente quer você, eu quero você. E é exatamente isso. Às vezes a gente quer forçar tanto para fazer e tá lá e não sei o que. Eu dou sempre essa dica: escolha o último lugar. Escolha não querer ser sempre o primeiro. Porque Deus, quando Ele escolhe te justificar, ninguém pode segurar. Esse é o Força e Fé, com essa história incrível e emocionante dessa pessoa maravilhosa. Lindo, Acompanhem eles pela obrigado. rede social, que essa pessoa traz toda essa luz, essa energia todos os dias. Não sei o que toma, vou perguntar para ele em off, tá? Mas assim, é um prazer poder compartilhar com você histórias reais, histórias de superação, histórias de emoção e de pessoas que
com força e fé, superaram, acreditaram e continuaram. A gente espera você na próxima semana com o nosso podcast. Obrigada, Davis. Imagina, Rê. Um beijo no seu Beijo, coração. bem-vindo Muito obrigado sempre. mais uma vez. Obrigada, eu. Família do Canal 25, um beijo para todos da produção também. Sempre. Johnny, todo mundo. Tô em casa. Fica com a gente, segue a gente nas redes sociais que tem muita coisa boa para você. Um beijo!